paz do Senhor. Nós temos essa oportunidade hoje de estar compartilhando da palavra de Deus. E eu gostaria que nós pudéssemos estar entrando nessa comunhão com o Senhor, para que verdadeiramente a palavra do Senhor toque nosso coração. Porque simplesmente nós estarmos declarando essa palavra, ela não vai dar o fruto a qual nós esperamos, totalmente voltados para o Senhor. Então eu quero te convidar a estar orando comigo agora, para que a gente possa comentar um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Amém? Senhor Deus e Pai maravilhoso, nós, em nome de Jesus, queremos entrar em Tua presença, Senhor, ó Deus, e declarar que neste texto, nessa palavra, a qual nós estaremos comentando neste momento, o Senhor, ó Deus, venha fazer em nossas vidas, Pai, algo diferente, algo novo, Senhor, ó Deus, em cada um que neste momento pode estar ouvindo da Tua palavra, seja esse qual for o momento, Pai, ó Deus, em que nós nos encontramos. A Tua palavra é fiel e ela sempre nos traz, Senhor, ó Deus, algo novo, porque ela vivifica a nossa vida, ela transforma, ó Deus, tudo aquilo que tem que ser transformado, ela traz, Senhor, ó Deus, cura, ela traz restauração, ela traz, Senhor, ó Pai, ó Deus, aquilo que é a Tua vontade em nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, que nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo esteja agora voltado para ouvir e entender da Tua palavra e que ela se transforme, Senhor, oh Deus, naquilo que é a minha e a sua necessidade nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava comentando esses dias como nós somos tão abençoados pelo nosso Deus. Nós temos vivido dias em que muitos estão desesperados. E eu estava observando que o nosso encontro de lideranças, ele sempre é realizado lá para o mês de outubro, novembro. E já nessa época, nós já tínhamos uma direção de Deus a respeito do que seria neste ano, de versículo, de tema para que a gente pudesse estar comentando, que é justamente esperança. Que nós temos declarado em todos os meses esse tema para o nosso ministério. E interessante que hoje, depois de muitos dias que se passaram, veja, em novembro nós já tínhamos essa palavra para que nós pudéssemos estar declarando este ano. E essa pandemia começou a se falar muito de fevereiro para março e daí para frente. E hoje você ouve muitas palavras, muitos ministérios, muitos pastores falando a respeito dessa esperança, porque realmente a nossa esperança é em Deus. Nós não podemos crer no homem. A palavra de Deus diz que vão é o socorro do homem. Então nós não devemos esperar em ninguém, no homem, na mulher, na ciência. Não devemos esperar em nada dessas coisas, porque nós dependemos do Senhor. Então, hoje se fala muito, mas olha como nós já somos abençoados. O Senhor já nos trazia esse tema desde o ano passado, para que nós pudéssemos estar declarando isso em nossas vidas. É gostoso, né? Saber que Deus tem esse cuidado para conosco, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas declararem tantas situações, tantas necessidades, dificuldades. No livro de Jó, capítulo 42, verso 5, fala a respeito de um texto que tem até um louvor antigo que fala sobre isso, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Né? É tão gostoso saber que a gente pode andar com Deus e poder ser abraçado pela sua palavra, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu querer, por tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Ele tem para nos dar. Ele nos deu, Ele na cruz do Calvário levou sobre si o nosso pecado, o meu pecado, o teu pecado, as nossas dores, as nossas necessidades, e a nossa esperança está nele, em Jesus, e que nós podemos crer. Então, se hoje você tem vivido isso, se hoje realmente você tem andado com o Senhor, né? Ou se você ainda estiver
como Jó declarou no começo, né? Antes eu ouvia, né? Eu só ouvia falar, né? Mas agora eu ando contigo. Então, se você ainda não anda com o Senhor, busque nesse dia em que nós estamos declarando dessa palavra, para que você verdadeiramente possa não só ouvir falar, mas de contigo andar, de andar com o Senhor, para que Ele possa tomar conta da minha e da sua vida, trazendo a você e a mim tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Amém? É interessante, né? Como nós precisamos ouvir daquilo que Deus tem para nós, da sua palavra, de toda a sua promessa, para que a gente possa muitas vezes nos lembrar, nos motivar acerca daquilo que nós temos de ferramenta que Deus deu para nós, que é a sua palavra, o seu querer, né? O sangue de Jesus que tem poder, né? Sobre as nossas vidas, e o nome de Jesus que é poderoso, que pode transformar todas as situações. Mas em muitas delas, eu quero dizer a você que nós precisamos às vezes ser tocados, chacoalhados por Deus, para que a gente possa buscar algo mais do Senhor. Às vezes até nos acostumamos ou nos acomodamos. Como é que você está hoje? Está acostumado com a situação? Está acomodado naquilo que tem vivido? Naquilo que tem buscado? Ou você tem buscado mais de Deus? Eu me lembro que teve um irmão que quando entrou na igreja, ele falou assim: pastor, eu gosto de desafios. Irmão Delmar, irmã Maria, estão hoje lá no Paraná. Um abraço para eles, toda a sua família, seus filhos, suas noras, seus netinhos, né? Que Deus abençoe. Mas ele dizia para mim assim, logo quando entrou na igreja, falou: pastor, eu gosto de desafios, eu gosto de buscar mais, de ter um alvo, um objetivo. A gente tem que ter isso realmente. Nosso objetivo é andar com o Senhor, e Ele não nos colocou para ser vencedores. Ele nos colocou para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então busque hoje de Deus também o desafio em você mudar a situação, mudar a circunstância. Ainda ontem conversava com um irmão e uma situação que ele está acontecendo na vida dele. E sabe quando parece que está tudo assim já perdido, quando tudo parece que não tem muita solução, não tem muito aonde buscar, parece que os nossos conhecimentos, assim, aquilo que dá para fazer, não tem mais nada para fazer. Deus muda e transforma, né? Conversávamos ontem, tudo aquilo que talvez tivesse sido armado, preparado, Deus desmontou tudo, com um simples toque. Deus desmontou tudo e fez uma situação totalmente nova, que trouxe alento, trouxe uma surpresa muito gostosa para a gente poder passar. Isso é andar com o Senhor, isso é viver com Deus, né? Não só de ouvir falar, mas de poder andar com o Senhor, poder dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é verdade? Há um texto em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Como é que é isso? Uma vez uma irmã perguntou a respeito daquelas sementinhas de uma árvore, que a semente é tão pequena, mostarda, mas se torna uma árvore tão grande. Esse texto fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, há uma condição aí que às vezes nós precisamos estar preparados para que realmente nós busquemos Ele de todo o coração. De todo o coração. De que maneira? De que maneira a gente pode alcançar isso? Diz para mim. Pensou em alguma coisa? Eu tenho muitos exemplos para te dizer a respeito disso. E eu vou te dizer alguns deles. Nós vamos ler um texto agora no livro de Isaías, no capítulo 41. Nós vamos focar bem nos versículos 17, 18 e 21. Mas nós vamos ler o texto, se você quiser acompanhar, se você quiser depois procurar também na palavra do Senhor e ver que Deus fala com você a respeito deles.
Nós vamos ler do 17 ao 21. Então, acompanhe a leitura que nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Amém? Vamos ouvir então. Os aflitos e necessitados buscam águas e não encontram, e a sua língua se seca de sede. Eu, Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porém no deserto juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Vitor. Nós vemos que aí, logo no primeiro versículo, ele fala que os aflitos e os necessitados vão ter sede, vão buscar água e não vão encontrar. Mas eu, o Senhor, os trarei a eles. Olha que maravilhoso. Nós podemos buscar em Deus, porque Ele é a nossa fonte. Ele é que pode trazer para nós essa água que pode transformar a nossa vida. A água é tão importante para o ser humano que a gente pode ficar sem comer alguns dias, mas sem água a gente não consegue ficar. E o Senhor é a fonte de água para a nossa vida. É Ele que traz o refrigério. Rios de águas. O Senhor fala que nos lugares altos Ele vai fazer rios. No deserto vai fazer um lago de água. No deserto vai fazer com que em terra seca o Senhor vai fazer manancial de águas. O que você tem buscado de Deus? Algo que seja tão impossível? Algo que seja de uma maneira que você não esteja ainda compreendendo? Lê de novo. Leia e repita muitas vezes esse texto. O Senhor vai fazer. Não é o homem. Não é a pessoa. Não é a circunstância. Mas é quem pode trazer para nós aquilo que vai refrigerar a nossa alma, né? O Senhor que vai abrir esses rios nos lugares altos. No deserto, Ele vai colocar água. E na terra seca, se você tiver com a tua terra seca hoje, nós somos terra, né, irmãos? A palavra de Deus é a semente. E ela tem que ser regada. Tem que ser colocada numa terra onde possa dar frutos. Não num lugar onde o vento possa levar, ou talvez o sol possa queimar, mas numa terra que possa dar frutos, que aquela semente possa brotar, que aquela semente possa trazer, como o Senhor falou que vai plantar essas árvores, o cedro, a acácia, o álamo, a faia, vai plantar no deserto e aquilo vai florescer. Deixa Deus plantar hoje no teu coração essa palavra, na tua terra, que é o teu coração, para que o Senhor faça que essa terra seca venha o Senhor transformar num manancial de águas, aonde essa semente vai poder brotar e vai poder fazer você enxergar que Deus é Deus. Ele é o nosso Senhor, que pode transformar toda e qualquer situação. Eu dizia que em Jeremias fala a respeito de nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Não fala que a gente só vai buscar e nunca vai encontrar. Ele dá uma confirmação a respeito disso. Vocês vão me buscar e vão me encontrar. Mas quando me buscar de todo o coração. Eu lembro muito de exemplos que nós vivemos. Porque contar histórias que a gente não passou por aquilo é meio difícil, né? Eu lembro que eu tenho um exemplo do pastor Sérgio. Acho que ele nem era pastor ainda, quando teve do nascimento da sua filha, a Miriam. Acho que eu já contei isso algumas vezes. Mas foi uma experiência muito boa que aconteceu para ele e edificou a nossa fé. A tua experiência tem que ser boa para você e edificar a minha fé, sabe, irmão? É isso.
É verdade. Aquilo que de bom vai acontecer na tua vida vai edificar a minha fé, vai fazer com que ela aumente, vai fazer com que eu creia mais nesse Deus poderoso, que pode transformar o deserto em lagos e pode fazer a terra seca virar um manancial de águas. Tem que ser assim, tem que ser bom, tem que ser bom para você e para nós, que vamos ser edificados com o teu testemunho. Então, creia nisso, deixa Deus plantar hoje essa semente nessa terra seca, que o Senhor vai fazer de manancial de águas e ela vai brotar. Eu lembro que o testemunho do irmão foi assim. A Miriam tinha acabado de nascer, a irmã Regina estava amamentando e não conseguia sair o leite, né? E ele começou a orar, e não sabia mais o que fazer. Eu me emociono com aquilo que Deus faz para nós. E ele orou, e ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele não falava em línguas. Mas aquele momento de ver a sua filha, tinha acabado de nascer. Irmãos, você que tem filho, sabe o que eu estou falando. A gente faz qualquer coisa pelos filhos, né? Pois Deus batizou ele com o Espírito Santo. Você também pode. Não precisa nem chegar a uma necessidade dessa. Mas às vezes você está passando hoje algo que Deus quer transformar numa situação e você não está enxergando. Talvez você não está enxergando a grandeza de Deus em transformar a tua situação hoje, o teu momento, a tua necessidade, aquilo que tem sido vivido. Eu comentava ainda, esse negócio parece que quanto mais eles dizem que está diminuindo, a gente tem mais recebido pedidos de oração a respeito de um, de outro, de pessoas que a gente tem conhecido. E não é só isso, né, irmãos? A gente não deve temer essas coisas, porque se o Senhor está conosco, né, a quem nós vamos temer? É lógico, a gente tem que ter as medidas de segurança necessárias, mas não é só isso. A nossa vida continua. Nós não paramos. Nós continuamos templo do Espírito Santo. Nós continuamos ter o privilégio de poder levar a palavra de Deus, ir por todo mundo e pregar a palavra. Nós continuamos com essa bênção de Deus, de poder falar da palavra de Deus. Mas você precisa transformar a tua vida e ter esses exemplos, essas convivência. Está andando com Deus, para que todas essas coisas que têm acontecido, elas te sirvam de lição para você, para mim, né? Como eu disse, que o seu exemplo possa edificar a minha fé. Veja só, Abraão pega seu filho e vai para o monte para fazer um sacrifício. Olha que situação, irmãos. A Bíblia conta ali que houve um tempo até ele se deslocar de onde ele estava, até chegar ao lugar do sacrifício. Você tem feito o sacrifício? Dá medo às vezes de fazer sacrifício, hein? Pega seu filho, leva ele lá para fazer sacrifício. Ele foi. Ele obedeceu a Deus. A Bíblia diz que ele foi obediente. E tantos outros, né? Tem um texto lá na Bíblia que fala a respeito de Noé. A Bíblia diz que Noé obedeceu Deus em tudo. Em tudo. Imagina só. A gente está falando de fontes de água, né? O Senhor vai fazer rios nos altos. Vai no deserto fazer lagos, né? Tanques de águas. Vai transformar a terra seca em manancial. E naqueles tempos, naqueles dias de Noé, nunca choveu. E Deus manda ele construir um barco para que navegasse sobre muitas águas. Não eram poucas águas, não era uma garoa, eram muitas águas que inundou tudo. Bem sabendo o que eu estou falando para você hoje. Um homem sai com o seu filho para levá-lo como sacrifício. Mas obedeceu e chegou lá, Deus proveu aquilo que era necessário para o sacrifício. Não tenha medo. Deus vai prover para você. Deus vai transformar. Vai dar para você esse manancial de águas que você vai poder se inundar daquilo que é a vontade e a palavra de Deus, transformando toda essa situação.
São tantos as circunstâncias que nos envolvem. Poxa, mas esse tempo que a gente tem vivido, lembra de José? José foi, por inveja dos seus irmãos, foi vendido como escravo, jogado num buraco, num poço, foi vendido como escravo, né? Passou por tudo aquilo que você já conhece da palavra, mas ele não desistiu. Será que você está desistindo? Será que você acomodou-se? Será que você ficou prostrado diante do que tem acontecido? Eu não vou pedir mais nada. Já tenho pedido ao Senhor e está nas mãos de Deus. A gente ouve muito isso. Está nas mãos de Deus, né? José, ele não parou, não. Ele continuou naquilo que estava em seu coração e que Deus o colocava a fazer. Chegou ao ponto de que, abaixo do faraó, ele comandava todas as coisas, né? E você tem essa oportunidade hoje de estar se colocando nas mãos do Senhor e Deus te usar de uma maneira tal que você possa estar colocando diante de Deus que tudo aquilo que o Senhor, o Deus, tem para fazer, Ele vai cumprir na tua vida. Eu creio nisso, irmãos. Davi, mesmo depois de ter sido ungido pelo Senhor, ele esperou o momento certo. Ele não foi afrontar, ele esperou o momento certo. Espere o momento certo, porque Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus fez para que todas as coisas pudessem acontecer de uma maneira que seja sublime, como o Senhor sempre faz conosco. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Creia que Deus te ama, me ama. Ele nos ama tanto. A Bíblia diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pega essa semente hoje, plante nessa terra que o Senhor vai transformá-la de seca em um manancial de águas. Quer outro exemplo? Ana buscava um filho e ela pedia, chorava, ia ao templo para fazer as orações e orava e chorava e não podia ter filhos. E Deus a presenteou, né? E o Senhor fez com que aquela criança crescesse e até hoje a gente comenta a respeito dele. Então, qual é a sua petição? O texto que nós lemos lá em Isaías começou dizendo que eles vão ter sede, mas eu, Senhor, vou trazer a eles. No versículo 21, o que o Senhor fala? Lembra? Já esqueceu? Está com a Bíblia fechada? Ele fala lá, traga a sua demanda, venha a mim, e o Senhor vai fazê-la. Traga a sua justa demanda. Traga ao Senhor aquilo que você tem ainda para colocar diante dele. E ele vai fazer um milagre na tua vida. Não quer um milagre hoje? Quer mesmo? Nós vamos orar. Nós vamos buscar a Deus nesse sentido. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela já padecia há muito tempo com isso. A Bíblia narra que ela já havia gasto os seus recursos, que talvez não fossem poucos, porque ela procurou os médicos, procurou em todos os lugares. Talvez você também já tenha procurado e esteja assim como ela estava antes de poder tocar no Senhor, né? Já sem esperança, sem saber o que fazer, ou simplesmente vamos vivendo, né, irmão? Vamos buscando. Mas ela não se acomodou com isso. Não se acomode hoje. Busque em Deus. Ela foi no meio de toda aquela multidão daqueles homens. Você sabe que a mulher naquele tempo não podia se aproximar, não podia tocar, mas ela não pensou em nada disso. Não pense em nada do que está acontecendo, do que vão falar, do que vão dizer. Ore em voz alta, declare a palavra do Senhor, ponha louvores para que você possa acompanhá-los, para que você possa declarar a palavra de Deus a respeito de tudo aquilo que você tem colocado. E busque ao Senhor como ela buscou. Ela tocou nas vestes do Senhor e foi curada. Toca hoje nas vestes do Senhor. Toca hoje
no Senhor, para que Ele possa te curar, transformar essa situação, para que o Senhor faça a matar a sua sede, para que o Senhor tenha essa transformação, possa transformar essa terra seca em mananciais. Amém? Eu vou orar por você e por mim agora, para que o nosso Deus possa nos fazer um milagre e você venha a testemunhar a respeito dessas coisas. Ore comigo. Querido Deus e amado Pai, em o nome de Jesus, nós declaramos de Tua palavra, Senhor, o Deus, e é ela que vivifica a nossa vida. Ela pode realmente transformar toda e qualquer situação e circunstância. Ela pode, Senhor, o Deus, nos abraçar de tal maneira que nós sintamos, Pai, o Teu poder, a Tua glória e a Tua presença. Então, em nome de Jesus, que hoje haja mudança nessa vida. Você que nos ouve hoje, nesse momento, em qualquer momento que você estiver ouvindo, que você proste o teu coração diante de Deus, diante dessa palavra e diga: eu quero sim que essa terra seca o Senhor transforme em um manancial de águas. Que do alto o Senhor faça rios, que o Senhor coloque no deserto lagos, que você se encha do poder de Deus, que a unção de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja na tua vida, na tua família, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Nós estamos com muita saudade. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. Amém?